dos eventos bíblicos mais marcantes é o que nós encontramos em Gênesis capítulo 22. Quando após uma longa espera do filho da promessa, Abraão alcança do Senhor Isaque, seu filho, o filho da promessa. E o Senhor se revela a Abraão e diz: Isaque, agora você vai sacrificar, oferecer o filho. Interessante é que Abraão segue a sua caminhada de 3 dias, chega ao longe, vê o monte Moriá, deixa os moços, seus servos, e segue a caminhada. Chegando ao monte, o local do sacrifício, o filho Isaque lhe pergunta: meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, mas onde está o cordeiro? E a resposta foi incisiva: Deus proverá para si o cordeiro. Eu queria nesta noite dizer para você que Deus proverá. Ele ficou conhecido naquele lugar como Deus da providência. E de repente Isaque é posto no local do sacrifício, ia ser imolado, quando de repente atrás de si ouve-se o barulho de um cordeiro preso em um arbusto. Por isso aquele lugar passou a ser chamado local da providência. E Deus chamado Jeová Jiré, o Deus da providência. Queridos, muitas vezes nós temos tudo, o povo tem tudo, como Abraão tinha cutelo, tinha lenha, tinha madeira, tinha o altar, mas faltava o cordeiro. Isso me remete para Êxodo 33, quando após querer substituir o cordeiro de Deus por o cordeiro de ouro, o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, eu não estou satisfeito com o comportamento de vocês. Eu sou Deus de promessa. Aquilo que eu prometi, eu vou fazer. Eu prometi abençoar vocês, eu vou abençoar. Eu prometi levar vocês para a terra prometida, eu vou levar. Eu prometi que meu anjo estaria com vocês, e meu anjo vai estar com vocês. Só tem uma coisa, Moisés: eu não vou com vocês. Irmãos, eu queria nesse momento que você pensasse: de que adianta ter? De que adianta o fogo? De que adianta o altar? De que adianta o cutelo? De que adianta a lenha, se não tinha o cordeiro? De que adianta a bênção? De que adianta as conquistas? De que adianta vencer os inimigos? De que adianta ter a presença do anjo, se Deus não está conosco? Irmãos, muitas vezes nos contentamos com coisa, com religiosidade, e o cordeiro não está conosco. Mas eu queria, indo um pouco mais adiante, esse texto é um texto que nos remete, nos leva lá para o Novo Testamento, quando em Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. E um dos textos que mais me impactou neste final de ano é o de Romanos 8:32, que diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vamos pensar nisto. Se Deus nos deu o Filho, seu próprio Filho, como não nos dará em Jesus todas as coisas? Mas o texto de Mateus capítulo 4 vai dizer o povo que estava sentado em trevas. Olha para mim, o povo que estava assentado em trevas
viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Viu uma grande luz. Aos que estavam em trevas, em ignorância, religiosidade, morte espiritual, na sombra da morte, a luz raiou. Interessante, existe 3 tempos. Estava, o verbo está no passado, a luz raiou, coloca no nosso presente, porque eu creio que a obra do Calvário, a manjedoura projetada no Calvário, é uma obra que faz efeito em nossas vidas hoje. Eu não consigo entender alguém que diz que já aceitou Jesus e que tem comportamento igual ou pior do que muitos do mundo. Eu vou repetir, eu não entendo pessoas que dizem que já tem o Cordeiro de Deus, que já aceitou Jesus e que tem comportamento de trevas. Daí estava, assentado, na região da sombra da morte, das trevas e da ignorância. A grande bênção é que o Senhor nos chama, interessante, irmãos, Natal. Natal tornou-se comida, Natal tornou-se bebida, Natal tornou-se confraternização. Enquanto o Natal de fato é nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Estava sentado, estava em trevas. O texto diz, porém muitos não rompem. Estamos tomando como tema para a igreja neste final de ano, para o próximo ano, Jiré, o Deus da providência. Para ver se você se apropria, tem mudança na sua vida espiritual, mudança de comportamento, mudança de atitude, e tem mudança também na sua vida familiar e sua vida financeira. Mas eu queria concluir com outro texto. O texto de Mateus é o cumprimento de uma profecia que está em Isaías 9. Veja o que diz o texto. Primeiro diz que Isaías, que estava sentado na região, e abrindo um parênteses aqui, tem muitos crentes, quando se diz assentado, é uma situação de acomodação. Você sabe o que é passividade? Tem muita gente com sua mente passiva, não reage, acomodado, assentado. A luz raiou. Isso me fez até lembrar um hino cívico. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Daí, queridos, Isaías 9 diz: contudo, receba profeticamente para a sua vida esta palavra. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, não haverá presente para os que estavam. No passado, ele humilhou a terra, e Zebulon e Naftali, mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, no caminho do mar, junto do Jordão. Não haverá escuridão para os que estavam aflitos, trevas, obscuridade, falta de discernimento. Meu povo, essa palavra é para crente, padece, morre, está fraco espiritualmente, porque lhe falta entendimento, discernimento. Passado, ele humilhou Zebulon e Naftali, agora honrará a Galileia. Você sabe qual foi a honra da Galileia? Porque da Galileia nasceu Jesus, o Cordeiro de Deus. Nasceu da Galileia, trazendo honra para a Galileia e trazendo honra para a sua vida, porque na vida e no local, na pessoa e no coração que ele nasce, se estabelece a honra. Trouxe honra. O povo que estava em trevas viu a luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou. Irmãos, desperta, igreja, raiou, já raiou. Chega de murmuração, de derrota. A bênção, o perdão, a graça, a salvação e a prosperidade de Deus chegou. Isto realmente é Natal.